Ora, boas e todos, estamos aqui de volta então para mais um vídeo, uma review deste temporada 7, episódio 13, Bury Me Here. Estamos de volta ao The Kingdom com a Carol a perguntar ao Morgan o que realmente está a passar. Ele defende-se dizendo que não é com ele que ela deve falar sobre isso, mas sim com o Daryl. Um, Sugere então que voltem para Alexandra e pergunta-lhe se quer que ele vá com ela, que lhe faça companhia até lá. Mais tarde é falado no episódio uma coisa muito interessante, dando um hint a várias coisas, não só deste episódio, uma metáfora, tear things down, tear things apart, aliás, knowing they'll grow back. Ou seja, cortar o mal pela raiz, porque se não fizermos vai estar lá sempre a semente e poderá sempre crescer. Isto vem mais para a frente no episódio relacionado com o Richard, por exemplo. O grupo vai dar então o pagamento da semana ao grupo dos Saviors, mandado pela aquela personagem que é o Gavin, ou o que é. Ahm, Desta vez são melões ou meloas, whatever. No entanto, são parados no caminho porque alguém lhes fechou a estrada com carrinhos de compras. A Carol, quando a vimos ir para o The Kingdom, no início do episódio, ela atingiu um dos Walkers. Ele caiu no chão, mas não o matou. Depois, quando ela saiu da Kingdom, ahm, foi pelo mesmo caminho para voltar para trás para casa. Aí o Walker já estava morto. Vemos que ele tem um golpe na cabeça, portanto, sabemos ali que alguém fez aquilo. Portanto, vemos também ali uma imagem em que está uma pessoa ali atrás a esconder-se a ver o que é que está a passar. Quando a Carol passa, portanto, pouco tempo depois vemos ali o Morgan não, o Richard. Vemos o Richard a cavar uma cova e depois deixa a placa de Bury Me Here. Portanto, com estas dicas já temos uma noção do que se poderá estar a passar. Voltando à zona de onde eles estão a fazer o pagamento aos Saviors, as coisas não dão muito certo, dão assim um bocado para o torto. Falta então um alimento e eles pedem-lhes também as armas para compensar e dizem-lhes que tragam. Pronto, aquilo é uma meloa, portanto, tragam-lhe a meloa que falta no dia seguinte. No entanto, o Jared tem uma arma apontada à cabeça do Richard para o matar. Alguém diz do it. Aliás, acho que é o Richard que diz do it. Que era basicamente isso que ele queria, que era morrer pelo Kingdom, ser um mártir para fazer com que o Ezekiel se juntasse à luta contra o Negan. Era esse o plano dele, mas saiu-lhe o tiro pela culatra, porque quem leva o tiro é o Benjamin. Depois de Depois tentam levar o Benjamin para a casa da Carol, que é o mais perto do sítio onde eles estão. E mesmo assim, nem a Carol o consegue salvar. Portanto, vemos que o Benjamin morre. Uma das previsões que eu tinha feito na review anterior. Portanto, o Benjamin morre. Depois, com a morte do Benjamin, o Morgan começa a ter alguns flashbacks de temporadas passadas, principalmente do episódio 12 da temporada 3, que se chama Clear. Volta para aquela zona de onde o Richard tinha começado a cavar a cova, um, e no meio daquelas lembranças todas o Morgan encontra a meloa que faltava e aí junta tudo mais um e descobre que foi tudo um plano do Richard. No entanto, ele ali tem alguns momentos um, em que tem uma faca no pulso e quase que se corta para se tentar matar, mas não acontece. O Morgan então confronta o Richard e ele admite que tem razão, que foi ele que fez fez aquilo tudo para morrer pelo Kingdom. Nunca pensou que o Jared fosse dar o tiro no Benjamin, porque no episódio anterior o Jared tinha dito que o Richard iria ser o primeiro a morrer, daí este plano todo que ele fez. O Richard sugere então ao Morgan que agora podemos utilizar a morte do Benjamin para se revoltarmos contra os Saviors, se juntar à luta e avisa o Morgan que se caso isto não resulte, obviamente vai ter que matar outra vez e vai ter que arranjar novamente este plano. No dia seguinte, eles vão outra vez fazer a entrega, desta vez com apenas a meloa que faltava para dar aos Saviors.
O Morgan pergunta ao Richard se ele já contou ao Ezekiel acerca do plano dele. Ele responde que não e que discutem esse tema depois. O Richard vai-lhes entregar então a melô que faltava, entretanto, quando começa a explicar a situação ao Morgan. A situação, o Morgan bate-lhe com a vara na cabeça, faz com que ele caia, começa a estrangulá-lo até mesmo à morte e acaba por matá-lo. Depois o Morgan explica então toda a situação ao Ezekiel e que foi tudo um plano do Richard e etc. Aqui temos um momento muito especial porque ele confunde o Benjamin, aquela situação toda do Benjamin a morrer e tudo mais, com a situação do Dwayne, que era o filho dele. Pronto, para quem não sabe, um, esta parte acontece nos comic books de uma forma um bocado diferente. Neste caso, noutra altura da série, em que o Morgan perde um braço, é a Michonne que lhe corta o braço devido ao facto de ele ter sido mordido por um Walker. Pouco depois, quando ele está na marquesa de um hospital, digamos assim, pronto, dentro do hospital de uma casa em Alexandria, ele está a falar com o Carl, o filho do Rick, e neste caso o Morgan confunde o Carl com o Dwayne, portanto, e chama-lhe Dwayne, portanto, isto é basicamente a ligar a série de TV aos comic books, e tem aqui algum relacionamento uma coisa com a outra. Depois, o Morgan leva o Richard e enterra-o na cova que ele tinha feito e em que ele quase que se tentou matar anteriormente. Ah, Mais tarde vai ter então com a Carol à casa dela, diz-lhe tudo sobre a situação do Glenn, do Abram, finalmente, do Spencer e da Olivia. E é aqui que vemos que a Carol está mesmo de volta, está de volta aos seus, à sua forma normal, digamos assim. Porque depois vemos ela a ir ter com o Ezekiel e a dizer-lhe que vamos ter que lutar, vamos ter que fazer alguma coisa. Ao qual o Ezekiel responde que sim, vamos ter que fazer, mas ainda não hoje. Ou seja, vão-se mesmo juntar à luta finalmente. Então, no final do episódio, vemos o Morgan a afiar a vara, ou seja, agora a vara é pontiaguda, suponho eu, portanto, vemos ali alguns hints ao que vai ser o futuro do Morgan, portanto, o Morgan já vai conseguir matar, um, já está disposto a matar, porque com esta situação toda do Benjamin e tudo mais, matou então o Richard, portanto, está de volta ao serial killer Morgan, digamos assim. Portanto, overall foi um episódio muito bom. Portanto, espero então que tenham gostado, pessoal. Metam o gosto se gostaram, subscrevam. Se ainda não estão subscritos, fiquem bem, pessoal. E até a próxima.